Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa terceira aula do curso A Filosofia Cristã em Hermann Doivert. Se você tem nos acompanhado, você tem visto que o nosso objetivo com este curso é propor uma porta de entrada à filosofia do Doivert, a partir de uma disputa importante que aconteceu na França na década de 1930 e que ficou conhecida como a disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã. Na nossa primeira aula, nós vimos como o próprio Doiverd reage a essa disputa, porém não na década de 30, mas sim na década de 50, no lançamento da sua principal obra na versão inglesa, a qual ficou conhecida como Uma Nova Crítica do Pensamento Teórico. E na nossa segunda aula, nós saímos da década de 50 e saímos também do Doiverd e fomos, de fato, para a década de 30 e vimos uma amostragem dessa disputa a partir dos textos de dois teóricos importantes, inclusive protagonistas nessa discussão. De um lado, nós vimos os textos de Émile Berrier, um importante historiador da filosofia e que mostrou para nós a sua posição contrária à possibilidade de uma filosofia cristã. E, por outro lado, nós vimos Etienne Gilson, os textos de Gilson, que é um importante medievalista do século XX, e que representa uma posição favorável à possibilidade de uma filosofia cristã. E se você não assistiu nenhuma dessas aulas, elas estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube, você pode acessá-las, porque é importante nos lembrarmos, principalmente agora, da tese que finalizou a nossa segunda aula, que é a tese de Etienne Gilson, que está no seu primeiro capítulo, aliás, no seu prefácio de uma obra que temos traduzido para o português, chamada O Espírito da Filosofia Medieval. No prefácio dessa obra, Gilson dá para nós uma tese, a qual ele defende durante todo o livro, durante todos os capítulos do livro, que é acreditar na filosofia da Idade Média como a concretude daquilo que está sendo defendido, pelo menos por Gilson, como filosofia cristã. Ou seja, em outras palavras, houve filosofia cristã. Então, Gilson não só responderia que é possível uma filosofia cristã, como ele diria que já existia uma filosofia cristã na história do pensamento ocidental. E essa filosofia cristã, por excelência, é a filosofia da Idade Média e principalmente a filosofia desenvolvida por Tomás de Aquino. Então, essa é a tese que abre o livro do Gilson e que foi importante para nós finalizarmos a nossa discussão, justamente para nos perguntarmos se todos aqueles que participaram dessa disputa da década de 50 concordavam com essa tese do Gilson. E a resposta é não. Não somente entre os próprios católicos, Gilson era um filósofo católico, e a disputa pela possibilidade da filosofia cristã aconteceu, pelo menos entre os seus considerados protagonistas, entre católicos. Então você tinha a posição contrária, representada, por exemplo, por Émile Berrier, e os representantes considerados protagonistas da posição favorável à possibilidade de uma filosofia cristã, e aqui nós podemos citar não somente Etienne Gilson, mas Jacques Maritain, nós também podemos citar Maurice Blondel, que vai ser importante, inclusive, para o texto do Doivert, que nós vamos analisar na próxima aula, e também Gabriel Marcel. Todos eles, por mais que eles não vão acabar concordando entre si sobre como seria possível uma filosofia cristã, todos eles são católicos. E a pergunta que fica é, então, não haveria nenhum tipo de posicionamento, por exemplo, protestante nessa discussão? Onde estão os protestantes quando nós falamos dessa disputa francesa na década de 30? Será que não houve nenhum tipo de posicionamento propriamente protestante e que, por exemplo, não concordasse com essa tese de Gilson de que a filosofia tomista é, por excelência, a representação concreta na história de uma filosofia propriamente cristã? Então, nós finalizamos a segunda aula com essa pergunta: onde estão os protestantes? E pensando que o nosso curso se refere a Doiverd, e Doiverd não somente é um protestante, mas ele é especificamente um reformado, um calvinista, onde estão os calvinistas nessa discussão na década de 30? Vimos que Doiverd reage a ela na década de 50, 20 anos após a discussão, mas e na década de 30? E principalmente no contexto francês, já que o Doiverd é um holandês, não participou na própria terra da discussão. Será que nós temos
um posicionamento protestante e reformado no contexto da própria França, importante de ser considerado nessa discussão? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. E na nossa aula, eu proponho 4 passos para nós lidarmos com essa questão da posição ou da representação reformada na disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã. No primeiro passo da nossa aula, nós vamos ver um texto de Gregory Sadler, que é um importante historiador e filósofo que trabalhou com essa discussão da possibilidade de uma filosofia cristã na França. Então, é alguém que nos legou, de fato, uma gama de, não somente bibliografia, mas informações importantes para conseguirmos ter uma linha para seguir dentro dessa discussão. Então, o texto dele vai mostrar para nós que houve, sim, uma representação protestante dentro dessa discussão no contexto da década de 30 na França. O nosso segundo passo é não somente ver a reação a essa discussão e a esse posicionamento protestante, mas sim ver como Etienne Gilson achou necessário palestrar sobre uma determinada posição importante nessa discussão, que é a posição reformada. E isso constituiu o livro chamado Cristianismo e Filosofia, no qual nós temos um capítulo chamado Calvinismo e Filosofia. E nós vamos ver a principal tese do Gilson neste livro, quando ele vai trabalhar a relação entre calvinismo e filosofia, que vai aparecer para nós. Um autor importante para a nossa discussão, que é contra quem Etienne Gilson vai se colocar nesse capítulo, que é Auguste Licurgo, que é um representante importante da tradição reformada no contexto francês. E o nosso terceiro passo é, inclusive, ver como Auguste Licurgo reagiu às teses de Gilson no seu livro Cristianismo e Filosofia. E, por fim, o nosso quarto e último passo, nós vamos ver como um aluno de Auguste Licurgo, chamado Pierre Charles Marcel, lega para nós, dá para nós, uma informação importante que vai ser a ponte necessária para que nós possamos estudar o Doiverd na próxima aula, que é o autor que nós queremos tanto ver à luz de toda essa discussão importante. Lembrando que o objetivo dos nossos estudos aqui é entender que quando o Doiverd está nos propondo uma filosofia cristã, ele não está fazendo isso apenas pelo fato dele confessar a fé cristã, mas sim que essa discussão gerou, no contexto da filosofia contemporânea, principalmente na primeira metade do século XX, posicionamentos de diversos autores, filósofos e teólogos importantes para o pensamento contemporâneo. E isso para além mesmo do pensamento cristão. A gente pode citar o Heidegger, a gente pode citar Max Scheler, a gente pode citar, dentro do contexto das várias vertentes do cristianismo, Edith Stein, por exemplo, também, que também trabalhou com toda essa problemática. Então, Doiverd está reagindo a uma disputa filosófica importante dentro desse contexto, e não somente propondo uma filosofia cristã porque ele é cristão. Então, esse é o nosso objetivo, e a nossa aula de hoje é finalmente conseguirmos dar, então, esse passo para seguirmos para o Doiverd. Vamos começar, então, com o nosso primeiro passo, que é respondendo, então, a pergunta que finalizou a nossa aula e abre, então, essa aula de agora. Houve um posicionamento protestante nessa discussão da possibilidade pela filosofia cristã? A resposta é sim. Gostaria que você acompanhasse comigo, então, a leitura do texto do Sadler, lembrando que todos os textos que nós usamos aqui em aula, tanto nessa aula quanto nas outras, eles estão disponibilizados no link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, que é de um grupo do WhatsApp. Basta você acessar esse grupo e ali você encontrará, então, o acesso a todos os textos que nós estamos trabalhando aqui em aula. E não somente isso, como ali naquele grupo do WhatsApp também, eu estarei compartilhando todas as novidades sobre este curso e sobre cursos futuros sobre o pensamento de Doiverd. Então, se você quiser acompanhar a nossa aula com os textos em mãos, basta baixar, então, os textos nesse link que você encontra na descrição. Sem mais delongas, vamos seguir, então, para o texto do Sadler, que diz: artigos e contribuições de conferências de cerca de 50 autores diferentes apareceram em periódicos, a princípio principalmente em francês, depois em alemão, italiano, espanhol, francês,
aliás, em inglês, e até mesmo em latim. Gilson, Maritain, Blondel e Régis Jolivet publicaram livros focados na filosofia cristã em 1931 e 1933. Por volta de 1936, os debates chegaram ao fim. Embora eles não tenham terminado com um sucesso conclusivo ou universalmente reconhecido para nenhum dos participantes, as posições das escolas de pensamento dominantes com relação à filosofia cristã foram firmemente estabelecidas. Duas coisas importantes para nós destacarmos desse primeiro parágrafo do texto do Sadler. O primeiro deles é mostrar como a disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã na França, ela não se restringe, por exemplo, aos autores que nós vimos na aula passada, a Etienne Gilson e Émile Brehier. Nós fizemos apenas uma amostragem da discussão com dois autores que são considerados protagonistas e com textos que são considerados aqueles que inauguraram a discussão da possibilidade da filosofia cristã naquele contexto. Mas, como o Sackler nos comunica, há mais de 50 autores que publicaram sobre essa discussão, inclusive nesse período que ele diz para nós que vai de 1931 até 1936, que, segundo Sadler, é o período que nós podemos dizer que houve essa disputa, ou que, pelo menos, a atenção dos filósofos no contexto da França estava voltada para essa discussão da possibilidade da filosofia cristã. Então, não somente Etienne Gilson, não somente Émile Brehier, não somente Maurice Blondel, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, mas uma gama de autores, tanto filósofos quanto teólogos franceses, foram importantes e publicaram em diversas revistas no contexto francês sobre a disputa pela filosofia cristã. Então, esse é o primeiro dado importante. O segundo, que a gente também não pode perder de vista nesse primeiro parágrafo, é que a disputa ela acaba em 1936 e posterior a ela você vai ter novas discussões, segundo Sadler, sobre a disputa da filosofia cristã, e também você vai ter diversos comentários sobre essa disputa da década de 30, mas o que é importante ficar para nós é que não foi declarada uma posição vencedora. Então, não houve um posicionamento que foi considerado aquele que venceu a disputa. Mas isso não quer dizer que toda discussão não tenha valido a pena. Pelo contrário, como o Sadler coloca, as bases fundamentais para as posições que foram representadas nessa disputa foram colocadas justamente nessa primeira metade da década de 30 nessa discussão. Então, ok, vimos que não somente essa discussão está restringida a um pequeno grupo, mas sim uma gama de autores. Não há uma posição vencedora depois da década de 30, mas então continuamos perguntando: e os protestantes? Eles estão inseridos no meio desses 50 ou mais autores que discutiram sobre esse tema? Vamos voltar ao texto do Sadler. A questão da filosofia cristã continuou a estimular a reflexão filosófica, tomando forma literária em apresentações de conferências, artigos, livros e documentos papais. Por exemplo, a Fides et Ratio, de João Paulo II, e o recente discurso de Bento XVI em Regensburg sobre fé, razão e universidade, e motivando várias conferências e volumes especiais de periódicos dedicados ao tópico. Um conjunto menor e mais recente de debates, digno de nota, ocorreu no final da década de 1940 e início da década de 1950 entre filósofos e teólogos protestantes reformados francófonos, inspirados pela obra de Roger Mel, A Condição do Filósofo Cristão. E incluiu vários pensadores reformados que desempenharam papéis menores nos debates da década de 30. Jacques Bois, Pierre Guérin e Arnaud Raymond. Bom, temos que destacar algumas coisas importantes aqui. Finalmente encontramos um registro de um posicionamento protestante no contexto da disputa da década de 30. Mas perceba o que o Sadler diz para nós. Primeiro, a gente está falando de um posicionamento que não foi considerado, por exemplo, protagonista, como foi dos católicos, como todos os protagonistas que nós já citamos aqui,
Gilson, Maritain, Blondel e Marcel. Ou seja, o posicionamento protestante e, como nós vimos, não somente protestante, mas reformado, ele aconteceu, mas ele não teve tanta repercussão como teve os textos desses autores que nós estamos agora. Então, estes autores que nós lemos no texto do Sartre, Jacques Bois, Arnaud Raymond, Pierre Guérin, são autores reformados, publicaram artigos sobre a discussão da possibilidade da filosofia cristã a partir de uma perspectiva protestante, porém, não alcançaram tanta representatividade, não foram considerados protagonistas nessa discussão. Inclusive, Sadler diz para nós que, de fato, você teve uma disputa propriamente protestante, não na década de 30, mas sim no final da década de 40, início da década de 50, onde, inclusive, um autor que vai ser fundamental nessa discussão é o próprio Paul Ricoeur. Então, a pergunta foi respondida. Houve um posicionamento protestante no contexto da disputa da década de 30? Houve. Porém, ele não foi considerado um posicionamento importante. Então, quer dizer que a gente deveria passar batido por essa questão da posição reformada dentro da disputa pela possibilidade da filosofia cristã? Poderíamos, se Etienne Gilson, que é considerado um protagonista da disputa pela possibilidade da filosofia cristã, que nós já vimos aqui na aula passada, ele não tivesse publicado a sua obra Cristianismo e Filosofia em 1936, que foi uma série de palestras que ele deu numa faculdade de teologia protestante em Paris, na qual ele diz que teve que lidar com o pensamento reformado, com o pensamento de Calvino, para continuar sustentando as suas teses de uma defesa da possibilidade da filosofia cristã, uma vez que o pensamento de Calvino não permitiria um filósofo defender a possibilidade da filosofia cristã nos mesmos termos que Etienne Gilson. E por isso, ele vai lidar justamente com o pensamento reformado no seu livro Cristianismo e Filosofia, e vai ter um capítulo dedicado a isso, que é o capítulo chamado Calvinismo e Filosofia, que é o que abre agora a segunda parte da nossa aula. E o próprio Etienne Gilson disse que era importante não somente considerar o pensamento reformado para a disputa da possibilidade pela filosofia cristã, como era importante considerar o pensamento reformado a partir de um teórico francês que estava publicando na década de 30, um teórico francês reformado, calvinista, importante para essa discussão e que estava publicando sobre a questão da filosofia cristã no contexto da década de 30. Mesmo que não tenha alcançado tanta repercussão como os protagonistas da disputa, como nós vimos, ainda assim, Etienne Gilson achou importante considerar o pensamento deste teólogo calvinista chamado Auguste Le Cerf. Então, na segunda parte da nossa aula agora, nós vamos gastar um tempo entendendo algumas teses importantes de Etienne Gilson, uma vez que ele agora foi lidar com o pensamento de Le Cerf a partir da obra chamada Uma Introdução à Dogmática Reformada, a qual Le Cerf publicou em francês em dois períodos, um deles em 1932 e outro em 1938. No primeiro volume, de 1932, é este volume que Etienne Gilson tem acesso e é ele que Etienne Gilson cita constantemente no capítulo sobre calvinismo e filosofia no seu livro. E em 1938, nós vamos ver a resposta de Auguste Le Cerf ao texto de Etienne Gilson, que aí já é a terceira parte da nossa aula. Então, vamos ficar agora na segunda parte e vamos entender algumas teses que Etienne Gilson, alguns problemas que ele vai levantar sobre a questão da relação entre o pensamento reformado e a filosofia. Vamos ficar com o texto do Gilson, que diz o seguinte: a mera profissão de uma doutrina é muito mais fácil do que a conformidade real do pensamento com ela. Os calvinistas também não escapam dessa lei, especialmente quando seu esforço para se reunir ao verdadeiro pensamento de Calvino se torna mais intenso. Alguns deles parecem sentir repugnância em sacrificar a teologia natural,
mas não sem perceber como é difícil para um calvinista autêntico manter uma realidade correspondente a esse termo. Nesse sentido, a tentativa de Augusto Licérf me parece ser uma das mais instrutivas que já foram feitas, por causa da sinceridade, da integridade de pensamento, bem como das distinções meticulosas reveladas nela, ela certamente merece atenção. Então, agora, nós vimos o próprio Etienne Gilson dizendo para nós a importância do pensamento de Licérf, justamente por aquilo que ele problematiza antes de citar o nome de Licérf, que é a relação do teólogo, do filósofo calvinista, com o próprio pensamento de Calvino, e como esse pensamento traria problemas para aquilo que Etienne Gilson está chamando de teologia natural. Mas, ora, o que Etienne Gilson está se referindo quando ele diz isso? Quando ele está falando de uma teologia natural? Nós vamos ver nos parágrafos posteriores que estão no nosso texto. Mas o que é mais importante para nós percebermos agora é que Etienne Gilson parece colocar um dilema para o teólogo ou para o filósofo protestante reformado. Está dizendo que uma vez que você se aproximar cada vez mais do pensamento autêntico de Calvino, você vai ter que negar, ou dificilmente você vai defender a possibilidade de uma teologia natural dentro do contexto reformado. E para isso, Etienne Gilson achou fundamental lidar com um texto que é o primeiro volume da Introdução à Dogmática Reformada do Licérf. Perceba o que Etienne Gilson continua dizendo. A primeira coisa a ser observada é que, para um teólogo calvinista, o problema da filosofia só pode ser declarado como uma consequência da fé. Mas esse próprio princípio dá origem a consequências que variam de acordo com suas diferentes aplicações. Que lugar a filosofia deve ocupar em relação à fé? Então, um pressuposto que Etienne Gilson está dizendo que Augusto Licérf, que um teólogo reformado defende, é que você não pode falar de uma filosofia dentro do contexto reformado que não parta necessariamente da fé. E por isso que ele vai dizer que um teólogo calvinista terá muita dificuldade para defender, por exemplo, uma teologia natural, que alcançaria conhecimentos verdadeiros sobre, por exemplo, o próprio Deus, sem qualquer prerrogativa da revelação especial, que é a Escritura Sagrada. Então, uma vez que Etienne Gilson está dizendo que um princípio basilar do pensamento reformado é que quando nós vamos falar de filosofia dentro do pensamento reformado, nós temos que falar de uma filosofia que parte necessariamente da fé, como isso seria para nós considerarmos, então, uma teologia natural? Então, esse é o problema que abre o texto de Etienne Gilson. Vamos ver como ele vai continuar desenvolvendo esse problema e, inclusive, vai mostrar para nós não somente as problemáticas desse pensamento, à luz, é claro, consideradas à luz do próprio pensamento de Gilson, mas como também o Gilson vai mostrar para nós com mais clareza o posicionamento dele, aquilo que ele entende ser fundamental, inclusive, para defender a possibilidade de uma filosofia cristã a partir dos princípios que ele considera verdadeiros. Vamos continuar com o texto do Gilson, que ele diz o seguinte: dizer que uma fé criada pela demonstração científica não seria fé, mas uma ciência, provavelmente uma pseudociência, não é levantar uma objeção contra os teólogos escolásticos, mas apenas ecoá-los. A verdadeira dificuldade começa quando se acrescenta, por outro lado, uma fé que o raciocínio dissolveu não era fé, era uma falsificação racional dela. A fé é estável. Pois é claro que aqui a objeção parece se aplicar parcialmente, se não a todos os escolásticos, pois São Boaventura, Dons Scotus e Oca vão bastante longe dessa direção, pelo menos a São Tomás de Aquino, cuja doutrina é a norma da teologia católica. Nesse parágrafo, Etienne Gilson apresenta aquilo que seria uma acusação contra os teólogos escolásticos, que nessa acusação estariam dizendo que a fé necessitaria de uma justificativa racional
para que então ela fosse uma fé legítima. E aí, por isso que Etienne Gilson diz com todas as letras, uma vez que dizem que a fé necessita de uma justificativa racional, uma ciência para justificá-la, para torná-la verdadeira, isso nenhum um teólogo escolástico concordaria. Nenhum dos teólogos escolásticos concordariam com essa posição. Por mais que se acredite que a racionalidade ela tem sim um campo próprio, isso não significa que quando se fala da relação entre fé e razão, a fé necessitaria da razão por excelência para justificar a sua verdade. Então, o Etienne Gilson já começa abrindo dizendo, olha, temos um problema, pensando na perspectiva reformada, que é essa relação entre fé e razão, fé e filosofia, e essa acusação que lançam muitas vezes contra o pensamento escolástico, segundo Gilson, não é fundamentada, porque não reflete de fato nenhum pensamento medieval escolástico, seria um espantalho. Mas aí Etienne Gilson vai dizer, olha, isso é um espantalho. Mas a tese que, inclusive ele vai citar do próprio Licef, que vem adiante na fala dele, é um problema, que é justamente a tese de que uma vez que uma fé que o raciocínio dissolveu não era fé, era uma falsificação racional dela. A fé é estável. Então, o Etienne Gilson vai dizer, olha, não tem problema você acreditar, não, aliás, não tem problema a gente lidar com o que foi dito antes, sobre o que foi dito anteriormente, porque isso é um espantalho. Mas essa questão da fé estável, de que o raciocínio não pode dissolver a fé, é um problema. Quando você fala que a fé não pode ser dissolvida pela racionalidade, aí o Gilson vê um problema. Mas ele vê um problema porque ele acredita que a racionalidade pode tomar lugar da fé? Claramente não faz sentido, senão ele entraria em contradição com o espantalho que ele está desfazendo no primeiro momento do parágrafo dele. Então, o que significa essa questão da fé dissolver, da razão dissolver a fé, e que seria justamente esse o problema que Etienne Gilson diz para nós que um reformado aponta, inclusive ele citou o próprio Augusto Licef quando ele diz que a fé é estável, ou seja, em nenhuma circunstância a racionalidade poderá dissolver a fé, porque senão nós estamos falando de uma falsa fé. E Etienne Gilson vai dizer, é justamente essa afirmação que é problemática, porque ela é um ataque ao pensamento de Tomás de Aquino. Então, o que significa essa questão da razão de dissolver a fé? Perceba que ele vai explicar no próximo parágrafo, quando ele diz: é bem verdade que, para um teólogo tomista, há algumas verdades reveladas que são e sempre permanecerão impenetráveis para a razão, e outras que, ao contrário, são inteligíveis para ela. O dogma da Trindade é o exemplo clássico da primeira categoria. A existência de Deus é o exemplo típico da segunda. Mas São Tomás ensina que não se pode, ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto, acreditar e conhecer a mesma coisa. Se alguém que uma vez acreditou na existência de Deus, com base no testemunho do próprio Deus, conseguir prová-la por si mesmo, saberá então que Deus existe. E na medida em que souber, não mais acreditará. Sua fé, pelo menos nesse ponto, não seria, portanto, estável. Resta saber se foi apenas uma falsificação racional. Mas se esse julgamento for pressionado um pouco, a desproporção entre a sentença do juiz contraditório e a validade dos fundamentos logo aparecerá. Então, que história é essa da razão de dissolver a fé? Etienne Gilson vai explicar para nós, partindo de uma perspectiva tomista, de que existem verdades sobre Deus que são revelacionais, ou seja, aí ele vai citar a Trindade como essa questão, uma verdade na qual a razão ela não consegue esgotar, isso não significa que a doutrina da Trindade seja uma doutrina irracional, seja uma doutrina que não tenha lógica, por exemplo,
Isso não quer dizer que a partir do momento que um cristão confesse a Trindade, ele está diante de uma contradição ou diante de algum problema. Lógico, pelo contrário. O ponto aqui não é a questão de uma contradição ou de algo ilógico, mas o ponto é que a razão não esgota tudo aquilo que a doutrina da Trindade defende. Contudo, não existem apenas verdades sobre Deus que são da ordem, como, por exemplo, da doutrina da Trindade, mas há verdades inteligíveis para a racionalidade, e uma delas, por exemplo, é a doutrina da existência de Deus. Não existem apenas doutrinas da ordem, por exemplo, da Trindade, na qual a racionalidade ela não esgota, mas há doutrinas que são inteligíveis para a racionalidade, como, por exemplo, a existência de Deus. E nesse sentido, nessas doutrinas, como, por exemplo, a doutrina da existência de Deus, Gilson vai dizer que, uma vez que aquele que acredita que Deus existe, mas alcançou pela racionalidade a, a, essa doutrina, conseguiu racionalmente concluir que Deus existe, sem o testemunho da fé, ou seja, ele cria primeiro pelo testemunho da fé, mas agora ele conseguiu racionalmente desenvolver o pensamento e chegar a essa conclusão sem qualquer tipo de dado da ordem da revelação, como por exemplo da Trindade, então você já não teria mais um caso de crença, um caso de fé. Você teria um caso de uma justificativa racional. E é nesse quesito que Etienne Gilson vai dizer de uma razão que dissolve a fé. Não de colocar uma no lugar da outra, mas no sentido de que há verdades em que podem ser alcançadas única e exclusivamente pela racionalidade. E são verdades tanto quanto, por exemplo, as verdades reveladas, como, por exemplo, é o caso da Trindade, mas que a racionalidade ela compreende em certa medida, mas não esgota. Mas há verdades como a existência de Deus em que é possível chegar pela via única e exclusivamente racional. E nesse caso você não necessitaria de fé, não teria fé, e por isso Etienne Gilson vai dizer que a fé, nesse contexto, não poderia ser estável, porque essa verdade da existência de Deus foi alcançada sem necessariamente a fé. A fé não é uma prerrogativa para você alcançar a verdade da existência de Deus. Basta você seguir o pensamento racional, de acordo com Gilson, da forma como ele deve ser seguido, então você chegará nessa verdade racional. E é nesse ponto que Gilson vai dizer, olha, é nisso que a gente não pode concordar com a afirmação anterior do Licef, que a fé é estável. E se você tem verdades que não precisam da fé para serem alcançadas, então você não pode dizer que é tudo pela fé. Você não pode dizer que é tudo tem como fundamento a fé, que é a tese que abre o texto que o Gilson está falando para nós agora, que é quando ele vai dizer que um calvinista acredita que a filosofia está fundamentada na fé e não pode sair dela, e não pode sair para outro fundamento que não seja da fé, não pode partir de outro lugar que não seja da fé. Ora, então, se um calvinista acredita nisso, para um calvinista seria um absurdo, de acordo com Gilson, acreditar que é possível alcançar verdades como, por exemplo, a existência de Deus, única e exclusivamente pela via racional, sem uma necessidade da fé. Então, esse é o problema que Etienne Gilson está mostrando de um posicionamento calvinista segundo o seu pensamento e também esclarecendo para nós como que um tomista, como que um neoescolástico acredita na relação entre fé e razão e como essas coisas vão se relacionar no contexto da defesa de uma filosofia cristã, de uma relação entre fé e filosofia. Então, o problema está dado, cada vez mais Etienne Gilson está esclarecendo ambos os lados. Vamos continuar o texto para entender onde ele quer chegar. Antes de estabelecer dogmaticamente como um princípio evidente que a fé é estável, teremos que saber se o que quer que tenha restado da razão no homem após a queda é instável. Em outras palavras, devemos determinar se o primeiro efeito da revelação cristã foi despojar de tudo que restou da razão natural em Platão e Aristóteles.
Somente quando essa pergunta tiver sido feita e uma resposta adequada tiver sido dada, qualquer oposição poderá ser feita contra São Tomás de Aquino. Então, por que que Platão e Aristóteles aparecem agora? Justamente porque, se você tem familiaridade com o pensamento de Tomás de Aquino, você vai saber que Tomás de Aquino apresenta 5 vias para a defesa da existência de Deus. E nessa defesa dessa doutrina que Etienne Gilson acabou de dizer para nós, que basta você seguir a racionalidade, basta você seguir a ordem da razão, da maneira como deve ser, e você alcançará essa doutrina, essa verdade, Aristóteles fez isso na metafísica. Então, automaticamente, se Aristóteles, que é um pagão nesses termos, que não conheceu a fé cristã, não tem conhecimento da fé cristã, porque veio anteriormente, mas também, até onde se sabe, não tem qualquer conhecimento da fé judaica, da fé hebraica. Então, como que ele alcançou essa verdade? Pela racionalidade, única e exclusivamente pela racionalidade. Automaticamente, você não poderia dizer que não se trataria de uma verdade, apenas porque veio de um pagão, apenas porque veio de alguém que não é da fé cristã. Então, é por isso que Etienne Gilson vai dizer: se nós acreditarmos que a revelação cristã, o cristianismo, as doutrinas cristãs, elas tiraram todo o mérito daquilo que foi alcançado, por exemplo, por Platão e Aristóteles, no que se refere às verdades racionais, então tudo bem. Então aí nós podemos dizer que a fé é estável, podemos partir desse princípio que a fé é estável, uma vez que podemos desconsiderar tudo aquilo que veio, por exemplo, antes da própria fé cristã, porque não partiu da fé. Mas, se você parte do pressuposto de que Platão e Aristóteles, mesmo não sendo cristãos, mesmo não partindo de um fundamento cristão, chegaram a verdades racionais e verdades que um cristão pode concordar e deve concordar, então, uma vez que você também parte do princípio que a fé é estável, ou que a fé é a base do pensamento filosófico, você vai ter um problema. É isso que Tiene Gilson está querendo mostrar para um reformado. Se você partir desse princípio de que a fé é estável, você vai ter que se despojar de tudo aquilo que Platão e Aristóteles disseram. O que não é um problema, por exemplo, para um Etienne Gilson, para um tomista, que se vale das verdades, das verdades racionais de Platão e Aristóteles para fazer filosofia e o que Etienne Gilson vai chamar de filosofia cristã. Então, esse é o problema que Etienne Gilson coloca. Vai mostrando como é complicado, é isso que Etienne Gilson usa para justificar a tese que ele abriu o texto dizendo que cada vez mais que um pensador se aproxima do pensamento de Calvino, terá dificuldade para defender uma teologia natural, um alcance de verdades sobre o próprio Deus a partir do uso exclusivo da racionalidade. E aí Etienne Gilson vai trabalhar um ponto importante. Ele vai dizer que o discernimento desse pressuposto da fé estável, se ele é válido ou não, e essa relação entre verdades alcançadas apenas pela racionalidade, que não anulam a fé, que não se colocam no lugar da fé, mas que você tem verdades que podem ser alcançadas de fato pelo procedimento racional e verdades da ordem da fé mesmo, ele vai dizer que o ponto de discussão é o entendimento daquilo que aconteceu com a racionalidade após a queda, que é a discussão chamada dos efeitos noéticos da queda. E aqui noético não tem nada a ver com Noé, mas se trata da palavra nous, que é a palavra que pode ser traduzida por pensamento, pode ser traduzida por racionalidade também, dependendo do contexto. Ou seja, os efeitos da queda de Adão e Eva, a queda do pecado, no pensamento. Quais foram os efeitos? Em que estado se encontra a razão depois da queda de Adão, para que a gente possa discutir qual é o limite da racionalidade para alcançar verdades, por exemplo, relacionadas ao próprio Deus. Quais são as possibilidades de uma racionalidade pós-queda alcançar verdades e verdades sobre o próprio Deus? E aí Tiene Gilson vai mostrar para nós
lendo o texto do Licérf, qual que é a posição propriamente reformada, porque ele vai dizer o seguinte: a resposta mais simples seria dizer que a fé não poderia cegar a razão natural, uma vez que essa razão já era totalmente cega. Essa foi, como já vimos, a resposta de Calvino, e devemos reconsiderá-la. Mas ela não é fácil, admite dificuldades e é natural que seus intérpretes a, a colocaram de acordo com suas preferências pessoais. Sustentar que a teologia natural é incapaz de estabelecer o conhecimento religioso é ainda perder o cerne da questão, pois entendendo que o conhecimento religioso é uma teologia, nenhum católico contestaria esta proposição. A posição que ela afirma é, na verdade, uma posição católica. O verdadeiro problema é determinar se a razão sozinha não pode prosseguir pelo menos uma parte, por menor que seja, do caminho que a fé percorre por toda a distância. Então, nesse parágrafo, Etienne Gilson revela para nós o verdadeiro problema dessa relação entre fé e razão, partindo-se ou do calvinismo ou do pensamento tomista, né? Então, o que Etienne Gilson vai dizer para nós? Qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é esse entendimento sobre as condições da razão pós-queda. E aí ele vai dizer, um Calvino, por exemplo, vai dizer que uma razão pós-queda é uma razão completamente cega e por isso não poderia alcançar nenhuma verdade, senão exclusivamente pela iluminação da fé. Então, pós-queda, a razão está completamente cega, ela não tem condições por conta própria de alcançar qualquer verdade e por isso necessita da fé para alcançar verdades, por exemplo, como o Etienne Gilson falou, seja a verdade da existência de Deus, seja a verdade da Trindade. Então, é necessária a fé em ambos os casos. E aí Etienne Gilson vai dizer, esse é o problema. O quanto a razão pode alcançar após a queda? Ela pode percorrer um caminho, menor que seja, como o Etienne Johnson vai dizer, ou seja, sem necessidade da fé, alcançar verdades, nem que sejam mínimas, um determinado pedaço desse caminho em busca da verdade, sem fundamentar-se na fé, sem precisar da fé, é possível? Um calvinista vai dizer, segundo Etienne Gilson, não, isso não é possível. E aí ele vai dizer, bom, então aí está o grande problema, porque um tomista vai dizer que sim, é possível. E aí ele termina, então, o texto, ó, esse recorte que nós fizemos aqui, com a seguinte frase: para o autêntico calvinismo, não há teologia natural, nem mesmo uma teologia cristã. E é exatamente nesse ponto que ele se opõe ao catolicismo. E aqui eu fiz questão de deixar a nota de rodapé de Etienne Gilson, porque é uma nota também esclarecedora diante de toda essa discussão que nós travamos aqui, né, que nós trouxemos aqui à luz do pensamento do medievalista. Diz o seguinte: a diferença entre a posição católica e a posição reformada aparece claramente no livro de Augusto Licérf, já que foi citado, o que já foi citado. Para ele, o único ponto de partida legítimo na construção de uma filosofia da religião é aquele que consiste em tornar a fé entendida como uma aptidão religiosa restaurada pela graça, como órgão do conhecimento. Isso me parece um excelente calvinismo. Para o católico, a graça restaura não apenas uma aptidão religiosa, mas também uma aptidão natural. Uma teologia natural calvinista é, portanto, impossível, mas uma teologia natural católica é possível. E é por isso que, ao contrário do calvinista, o católico tem direito a uma filosofia cristã propriamente dita. Ou seja, aqui Etienne Gilson está deixando bem claro que você tem um dilema entre calvinismo e tomismo quando se trata da possibilidade de uma filosofia cristã. Não dá para conciliar ambos, porque ambos partem de princípios diferentes daquilo que é o que seriam os efeitos noéticos da queda. Uma vez que o calvinismo entende que a razão está completamente cega após a queda, e a fé é necessária para o conhecimento das verdades mais basilares, então
não teria como, por exemplo, concordar com um tomista que acredita que há possibilidade da racionalidade alcançar verdades inteligíveis à própria razão, ser verdades da parte de Deus e de forma geral, verdade como um todo. Então, esse é o problema que Etienne Gilson esclarece nesse texto que nós acabamos de ler, nesses recortes que nós acabamos de ler, que ele coloca como um dilema entre o posicionamento calvinista e o posicionamento tomista no que se refere à possibilidade de uma filosofia cristã. Justamente no cerne dessa questão está os efeitos noéticos da queda. O que a razão tem condição de fazer após a queda? O que a razão por si só poderia fazer após a queda? E Etienne Gilson faz questão de mostrar que um calvinista vai dizer que absolutamente nada. É necessário a fé como fundamento para que a racionalidade consiga alcançar verdades. Então, esse é o posicionamento calvinista à luz daquilo que Etienne Gilson leu de Augusto Licérf e mostrando para nós que um tomista, por outro lado, já acredita que existem verdades que são inteligíveis à razão e que não precisariam necessariamente da fé para que elas fossem alcançadas. Isso não significa que você não poderia crer nessas verdades pela fé anteriormente. Então, você pode, como a gente viu no texto de Etienne Gilson, você pode conhecer a existência de Deus, crer na existência de Deus, antes de pensar, antes de conseguir fazer um caminho racional até essa verdade. O que Thierry Gilson está dizendo é que uma vez que você consegue trilhar esse caminho racionalmente, você não necessitaria da fé. Tanto que, por exemplo, Aristóteles na metafísica conseguiu e não tinha nenhum tipo de fé cristã. Então, se isso é possível e se está se tratando de uma verdade propriamente dita, então, após a queda, você tem sim uma possibilidade de conhecimento racional sem que a fé exerça qualquer tipo de influência. E é isso que separa ambos os lados. Por isso que Etienne Gilson faz questão de mostrar aqui que calvinismo e tomismo, à luz daquilo que ele leu e interpretou de Augusto Licérf, trouxe nesse texto, estão numa relação de dilema. Você não consegue defender filosofia cristã aceitando os dois. Um exclui necessariamente o outro. Então, esse foi o movimento de Etienne Gilson para mostrar para nós aquilo que ele não só mostrou do seu entendimento sobre a relação entre calvinismo e filosofia, como também foi importante para nós esclarecermos a posição do próprio Etienne Gilson sobre a sua postura na disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã. Bom, como nós dissemos no início, Etienne Gilson reagiu ao primeiro volume da Introdução à Dogmática Reformada do Augusto Licérf, que foi publicado em 1932. Em 1938, Augusto Licérf publicou o segundo volume dessa dogmática e trouxe uma resposta justamente ao texto de Etienne Gilson. A gente não vai ler essa resposta completa, a gente só vai trazer um princípio para não ficar somente o lado de Etienne Gilson dizendo para nós o que um calvinista crê. Então, agora a gente vai ver o que o próprio Augusto Licérf traz para essa discussão mediante essa problemática que o Etienne Gilson levantou. O ponto é, como é que um calvinista pode defender um conhecimento propriamente racional se no fundamento da racionalidade, para que a racionalidade alcance as verdades propriamente racionais, você sempre vai ter a fé. Como que você vai ter essa relação? Como que você teria, então, propriamente uma filosofia? E, por exemplo, como um cristão lidaria com Platão e Aristóteles? Como um reformado lidaria com Platão e Aristóteles? Porque se tratavam de pagãos, se tratavam de pessoas que vieram antes da fé cristã e que não tiveram nenhum contato, por exemplo, com a revelação do povo hebreu. Como que esses homens poderiam ter alcançado verdades, então, se eles não têm qualquer tipo de fé como fundamento? Então, como que um calvinista responde a isso? Essa é a importância da terceira parte da nossa aula, que é mostrar a reação de Licérf ao texto de Etienne Gilson.
Perceba como Licérfe vai lidar com essa problemática. Ele diz o seguinte: para os cristãos reformados, não há nada profano a não ser o pecado. Para a antítese sagrado e profano, substituiríamos graça especial e graça comum. É por isso que não podemos identificar o paganismo com a natureza ou confinar a religião cristã sobrenatural. O que é pagão na filosofia antiga não é o seu entusiasmo pelo estudo da natureza, não é a própria natureza que essa filosofia toma como seu objeto, é seu panteísmo, seu deísmo. É Deus negado ou substituído pelo culto à natureza. Mas quando um pensador pagão expressa e defende algo verdadeiro, belo e nobre, nossa fé ensina que ele o faz sob a ação sobrenatural da graça comum. Então, Augusto Licérfe faz questão de mostrar que um calvinista ele acredita de fato que após a queda a fé ela é completamente cega. Então, esse é o posicionamento padrão, né, fundamental para um calvinista. E ele vai mostrar, ele vai explicar então por que que um calvinista não precisa, por exemplo, se despojar, como Etienne Gilson vai dizer, de Platão e Aristóteles, porque há algo chamado graça comum. E a graça comum é o que permite os homens alcançarem verdades, mesmo que estes homens não sejam convertidos, não sejam cristãos. Essa graça comum seria uma graça divina que possibilita todo e qualquer ser humano, e a racionalidade de todo e qualquer ser humano, a alcançar verdades sem que você tenha necessariamente uma conversão, sem que aquela pessoa se torne propriamente uma cristã para que ela alcance essa verdade. Então, enquanto que, como nós vimos no texto do Gilson, há possibilidade da razão alcançar verdades, como por exemplo a existência de Deus, única e exclusivamente pelo seu próprio funcionamento, pela sua própria intelecção, o calvinista, no caso aqui, Licérfe, vai dizer que para alcançar essa verdade é necessário graça comum. Então a graça, então a razão de fato, ela não poderia caminhar esse pedaço que um tomista, como por exemplo Etienne Gilson, deixou claro que tem como exemplo a existência de Deus, que é possível dentro dessa linha escolástica, para um, um reformado é necessário a graça comum. É necessária essa graça que permite, então, a racionalidade alcançar algumas verdades, mas que também, se não tivesse a graça comum, você não teria qualquer alcance de verdade por parte da razão. E Licérfe continua dizendo o seguinte: é bem sabido que os primeiros apologistas viram nesses casos a intervenção da palavra de Deus. Sabe-se que Zwinglio disse: esta é uma palavra de Deus. É menos conhecido, e às vezes até desconhecido, Calvino disse a mesma coisa. Aqueles que têm medo de tomar emprestado dos autores profanos são supersticiosos demais, pois uma vez que toda a verdade vem de Deus, se os incrédulos disserem algo direto ao ponto e de acordo com a verdade, isso não deve ser rejeitado, pois procede de Deus. Além disso, uma vez que todas as coisas são dele, por que não deveríamos aplicar à sua glória tudo o que pode ser adequadamente relacionado a ela? Então perceba que lhe serve, justifica o reformado, o pensador reformado, a se valer das verdades, por exemplo, de pagãos, Platão e Aristóteles, por exemplo, ele justifica essa possibilidade de se apossar dessas verdades porque elas foram alcançadas justamente pelo movimento do próprio Deus em favor desses homens, que seria pelo movimento da graça comum. Então, eles só alcançaram essas verdades por causa desse movimento, e são verdades porque são verdades do próprio Deus. Automaticamente, o reformado poderia se valer delas. Então, essa é a forma como um reformado justifica a possibilidade, por exemplo, de uma filosofia, por exemplo, de trabalhar uma filosofia e de se valer dos filósofos anteriores à fé cristã e até mesmo aqueles que são posteriores e que não são cristãos.
Uma vez que a graça comum possibilita até filósofos não cristãos alcançarem verdades, isso pode ser tomado por um filósofo, por um teólogo reformado sem nenhum problema. Essas verdades podem ser aceitas sem nenhum problema. E, no caso, para um reformado, você não teria que acreditar nesses termos, uma vez que você tem a questão do efeito noético da queda, de uma tal maneira que a fé, que a razão é completamente cega, e a graça comum permitindo que a razão, em certa medida, alcance algumas verdades, você não precisaria acreditar que em certo ponto, até certo ponto, a razão poderia alcançar verdades por conta própria, como por exemplo a gente viu no texto de Gilson. E é por isso que Elisef termina da seguinte forma: para Calvino, as ciências cultivadas pelos pagãos e as verdades filosóficas que eles vislumbraram são resultado magnífico da ação da graça comum. O elemento pagão que se encontra entre eles não deve ser confundido com eles. Ele pode e deve ser separado deles. E essa é precisamente uma das tarefas do filósofo calvinista. Aqui, Augusto Lissef faz questão de mostrar que é possível um filósofo calvinista, automaticamente é possível uma filosofia que tenha como ponto de partida os princípios calvinistas, justamente porque se acredita que, por mais que a queda tenha deixado a razão completamente cega, você tem a graça comum que permite até aqueles que não são cristãos alcançarem verdades, e por isso o cristão não somente pode se valer dessas verdades, o reformado pode não somente se valer dessas verdades, como um dos seus trabalhos é discernir aquilo que é errado, aquilo que seria então de fato a razão deixada à sua própria natureza, e aquilo que foi alcançado, que é uma verdade propriamente dita, e isso só foi possível única e exclusivamente pela ação da graça comum. Então, essa foi a reação de Auguste Licérf ao texto de Gilson, e nós vimos que nós ainda estamos na década de 30, e que o texto de Auguste Licérf, pelo menos o texto que Gilson reagiu, ele é de 1932, ou seja, ele foi publicado no auge da discussão. Mas o que a gente não pode perder de vista nessa discussão toda de Auguste Licérf? Ele viu a necessidade de falar da relação entre filosofia e fé reformada e calvinismo, ele viu a necessidade de responder Etienne Gilson daquilo que ele interpretou sobre o seu texto de 1932. Ele viu, há outro texto, inclusive, de Augusto Licérf publicado, chamado Protestantismo e Filosofia, que foi publicado também em 1932. Ou seja, você tem uma série de textos de Augusto Licérf lidando com esse problema, por mais que, como nós vimos no texto do Sadler, que abriu a nossa aula, os reformados não tiveram uma representatividade, um protagonismo na disputa pela possibilidade da filosofia cristã. Mas você tem reformados, sim, preocupados com essa relação dentro do contexto da França, no meio dessa discussão toda. E vimos que Gilson considera importante o, o trabalho de Auguste Licérf e que ele, inclusive, o fez a revisitar os seus princípios e ver como eles se relacionariam numa disputa com uma filosofia que parta de princípios reformados. Mas a gente não pode perder de vista uma coisa importante que a gente vai ver agora no texto de Pierre Charles Marcel, que foi um aluno de Auguste Licérf, um aluno importante, nós já vamos dizer por quê, e poderia também justificar por que Auguste Licérf não teve tanta preponderância no contexto da discussão pela possibilidade da filosofia cristã. Até porque, se nós olharmos para os protagonistas, nós estamos falando de todos aqueles que lidaram com filosofia propriamente dita. Mesmo que nós não os chamássemos de filósofos, ainda assim, todos eles estão lidando propriamente com filosofia. E Auguste Licérf? Então, vamos ao texto de Pierre Marcel, que diz o seguinte: ele é incrível, exclamou Auguste Licérf. Era março de 1934 e estávamos na biblioteca de seu apartamento, na rua de Saint-Pérez, em Paris. Ele pegou o primeiro de 3 enormes volumes encadernados em tecido verde. Eu não conseguia entender
o título em letras douradas. Dr. Hermann Doivert, de Wijsbeheter de Wetede. Lecerf começou a falar com entusiasmo desse professor de filosofia e história do direito da Universidade Livre Reformada de Amsterdã. Ele já havia me persuadido de que assim que eu concluísse minha graduação em teologia, deveria aprender holandês. Isso me daria acesso direto a importantes fontes reformadas que haviam sido publicadas durante o reavivamento calvinista na Holanda no século XIX. Essas fontes, segundo ele, eram indispensáveis para um teólogo dogmático. Mas agora ele estava desenvolvendo um novo argumento e impondo uma nova obrigação a mim. Eu tinha que ir à Holanda para conhecer o pensamento de Hermann Doivert. Sua importância para o futuro do pensamento calvinista no mundo, bem como na França, ficou impressa em mim. Vamos só destacar algo muito importante aqui. Até agora, nós não falamos se Auguste Lecerf teria algum conhecimento de Doivert. E quando ele teria esse conhecimento de Doivert, se ele existisse. Mas a gente acabou de saber, pelo testemunho de Pierre Charles Marcel, que em 1934, pelo menos, Auguste Lecerf já conhecia o pensamento de Doivert, já conhecia a proposta de uma filosofia cristã partindo-se de pressupostos reformados que vinha de Doivert, de Vollenhoven e de toda a escola reformacional que estava sendo desenvolvida, inclusive na própria década de 30, ali no contexto da Holanda. Então, isso vale para os textos citados anteriormente. Em 1938, que foi a resposta de Auguste Lecerf e Etienne Gilson, há notas de rodapé sobre o pensamento de Doivert, fazendo referência ao pensamento de Doivert. Inclusive, Auguste Lecerf se vale de termos da filosofia do Doivert para fazer a sua defesa contra Etienne Gilson. Então, esse é o primeiro ponto importante da gente destacar, e que será uma ponte da importância de estudar Doivert quando nós lidamos com essa discussão. Precisamos estudar Doivert, porque o pensamento de Doivert, mesmo de forma indireta, como por exemplo por Auguste Lecerf, está sendo representado nessa discussão pela possibilidade da filosofia cristã na França. Então, por isso, por esse primeiro motivo, é importante a gente ler esse testemunho de Pierre Charles Marcel. Vamos continuar o texto porque há algo também que a gente não pode perder de vista. Devo confessar que o relato de Lecerf, mesmo antes de eu saber uma única palavra em holandês, ou de ter lido uma única página da obra de Doivert, já havia me enchido de respeito e admiração pelo autor de De Wijsbeheter de Wetede. Isso também me encheu de medo, pois Lecerf acrescentou com sua modéstia habitual: eu estou muito velho agora. Ele tinha 60 anos na época. Para assimilar o pensamento de Doivert, é preciso uma mente jovem e uma força jovem para empreender esse trabalho e extrair as consequências para a teologia calvinista. Estou lhe dando esse trabalho. Em vão objetei que não se sentia como um filósofo e que seria arriscado trabalhar com dogmática e filosofia ao mesmo tempo. Ele sorriu, mas não cedeu. Tudo o que eu podia fazer era obedecer. E como a gente sabe, Pierre Charles Marcel foi de fato estudar com Doivert. Mas o que é importante para nós destacarmos aqui? Auguste Lecerf não estava preocupado propriamente com a filosofia. Ele viu necessidade de tratar da relação entre teologia e filosofia, porque a preocupação dele era com dogmática, era com teologia. Ele não estava preocupado, como por exemplo com Doivert, de uma proposta de uma filosofia propriamente cristã. Ele estava preocupado com as consequências de uma possível filosofia cristã ou as consequências do uso da filosofia no contexto da teologia. E foi por isso que ele enviou Pierre Charles Marcel para estudar com Doivert, não para Marcel se tornar um filósofo propriamente dito, mas para que ele, uma vez munido do pensamento de Doivert, pudesse discernir quais eram as implicações do pensamento de Doivert para a dogmática reformada. Então, Lecerf não estava preocupado em ser um representante da possibilidade de uma filosofia cristã partindo-se de pressupostos reformados, de pressupostos calvinistas.
Ele estava preocupado com a filosofia na medida que essas implicações da relação entre fé e razão tivessem algum apontamento para teologia, que era a área dele. Isso não significa que alguém tem que estudar filosofia, né, fazer uma faculdade formal de filosofia para ser propriamente um filósofo, né? Senão, nem o próprio Doiverd, que é o autor que nós estudamos aqui, poderia ser chamado de filósofo, porque ele não é formado em filosofia, ele é formado em direito. Ele trabalhou com direito. Mas esse não é o ponto. A gente não está discutindo se seria possível chamar Auguste Licurgo de um filósofo calvinista, de filósofo cristão ou não. O que a gente não pode perder de vista é que Auguste Licurgo não estava preocupado em propor uma filosofia cristã. Ele não estava preocupado, então, em ter uma representatividade na discussão pela possibilidade de uma filosofia cristã. Ele estava preocupado com as implicações do pensamento filosófico e de um pensamento filosófico possivelmente cristão, propriamente reformado, no contexto da dogmática reformada. E por isso, Doiverd se torna tão importante para nós nessa disputa, nessa discussão. Porque, como vimos, por mais que Auguste Licurgo não esteja preocupado com isso, ele é uma via indireta do relacionamento do pensamento de Doiverd nessa discussão. E Doiverd, diferente de Licurgo, não está preocupado necessariamente com a teologia, ele já está preocupado com a possibilidade de uma filosofia cristã. Doiverd é um filósofo e Doiverd está preocupado em propor uma filosofia propriamente cristã. Então, as preocupações de Doiverd são, de fato, preocupações propriamente da filosofia. E é por isso que nós temos que estudar, então, o que o Doiverd falou justamente dessa disputa. Nós abrimos o nosso curso falando, por exemplo, de um texto que o Doiverd vai expressar esse posicionamento dele nessa disputa, por mais que foi um texto posterior. Mas, por outro lado, nós temos um artigo também da década de 50, que foi publicado no mesmo período em que saiu o primeiro volume da Uma Nova Crítica do Pensamento Teórico, que nós usamos o texto na primeira aula. E esse artigo é onde Doiverd vai trabalhar o pensamento de um dos protagonistas dessa discussão, que é Maurice Blondel. E não somente isso, é neste artigo que nós vamos ver, por excelência, o que se trata do posicionamento de Doiverd na discussão pela possibilidade de uma filosofia cristã. Na nossa primeira aula, a gente só viu o Doiverd reagindo à discussão. Então, nós ficamos sabendo que o Doiverd sabia da discussão sobre a disputa pela a possibilidade de uma filosofia cristã na França. Mas nós não vimos como Doiverd trabalha o seu próprio posicionamento. Sabemos que ele propõe uma filosofia distintamente cristã, mas na nossa primeira aula, que nós lidamos com o texto dele, nós não trabalhamos como ele justifica, como ele argumenta esse posicionamento e também como ele se posiciona contra aqueles que também estão propondo uma filosofia cristã, mas que não partem dos princípios reformados, ou contra aqueles, como por exemplo o caso de Brehier, que acreditam que não é possível uma filosofia cristã. Então, agora, esse é o nosso próximo passo. É lidar com esse artigo do Doiverd, onde ele vai trabalhar o pensamento de Maurice Blondel, e onde também nós vamos encontrar justamente aquilo que é a posição de Doiverd na disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã. Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Se você ainda não assistiu às outras aulas, elas estão aqui disponíveis para que você possa nos acompanhar. E aguardo você para a nossa quarta aula, onde finalmente nós chegaremos ao Doiverd, ao texto do Doiverd, e vamos entender com mais clareza a tese que nós estamos defendendo aqui, que é a disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã na França como uma porta de entrada para o pensamento de Doiverd, vendo que quando esse autor oferece uma filosofia cristã, ele não está fazendo isso de forma ingênua, mas há um grande ganho e um grande posicionamento em Doiverd quando nós lidamos com o pensamento dele partindo desse grande escopo filosófico que nós estamos trabalhando aqui. Então, aguardo você para a próxima aula.